Bem, pessoal, vamos dar continuidade ao nosso programa, né? E deixamos nesse ponto aqui. Eu gostaria que quando vocês assistissem ele no YouTube, melhorassem a definição, né? Porque aí fica mais visível. Eu estou tendo dificuldade em saber onde diabo eu consigo aumentar o tamanho desses caracteres. Tem, mas eu esqueci, não me lembro mais não. Então quando eu achar, eu vou aumentar e fica mais aumentando a definição do vídeo, melhora muito a qualidade, né? Graças a Camila, né? Ela vai ganhar até uns pontinhos por causa disso e melhora bem a resolução, beleza? Então, pessoal, vamos recapitular um pouquinho, né? Aqui nós só fizemos o seguinte: nós entramos com o nome do arquivo, né? Ó, então, só com o nome do arquivo, é tanto que na variável eu coloquei esse nome do arquivo como sendo string, tá entendendo? Aí, com esse nome, eu acrescentei uma extensão txt, que eu coloquei nome entrada, ou seja, o nome do arquivo de entrada, e o mesmo nome eu coloquei no nome saída, ou seja, coloquei a extensão .sol, né, que diz solução. Beleza, pessoal? Então você só precisa entrar com o nome, ele já gera um arquivo txt e já gera um arquivo .sol. Beleza? Então, essa variável nome entrada e nome saída e o nome arquivo, pessoal, é uma variável tipo string, é uma variável com vou colocar nem 25 caracteres, por exemplo. São variáveis pequenas, tá entendendo? A partir do momento que eu vá começar a alimentar esses dois arquivos, aí eu não vou mais trabalhar com a variável string, vou trabalhar com a variável tipo texto, porque você vai danar texto, vai passar de 10.000 caracteres, então é completamente diferente. Agora, para eu relacionar essa situação, eu vou utilizar agora um comando, né, ó, que é o comando assim, né? É ASSIGN. O que é esse comando assim? Ele vai relacionar um arquivo texto, né, com o nome do arquivo, ok? Então, por exemplo, se eu quero o arquivo entrada, que vai entrar com dados, aí vou colocar aqui o nome, ó, entrada, ou seja, poderia ser outro nome. E esse arquivo entrada, ele vai estar relacionado com que arquivo, nome, esse txt, ó, tá vendo? Nome entrada. Aí aqui, ó, nome, mas tem que colocar o mesmo nome. Entrada, beleza? Então, esse arquivo entrada, que agora não vai ser mais um string, vai ser texto, ele vai estar relacionado com esse nome aqui, ó. Vamos colocar pinico.txt. Da mesma forma que eu faço com o arquivo de entrada, eu também terei que fazer com o arquivo de saída. Então, vou ter que criar um outro assim, tá vendo? Ó? Agora eu vou relacionar o que? A saída. Ok? Aí coloco o nome saída. Pode ser qualquer outro nome. Aqui pode ser ENT, ou pode ser saída, tá entendendo? Não importa. Depois vocês vão ver que quando a gente compilar, ele vai perguntar o que danado é esse entrada, o que danado é esse saída. Ok? Então, essa saída eu vou relacionar com um arquivo que tem a extensão .sol, tá entendendo? Aí, neste caso, vai ser o que? O nome saída. Por isso que eu coloco saída e depois nome saída. Beleza? Então, ó, eu relacionei essas duas situações. Se tivesse um outro arquivo, pessoal, por exemplo, professor, eu quero criar um arquivo que gere um relatório, tá entendendo? Aí você teria que relacionar. E esse meu arquivo, professor, que vai gerar um relatório, ele vai ter o mesmo nome do arquivo de entrada de dados. Beleza, aí você coloca uma extensão para ele, faz que nem a gente fez aqui, ó, nome relatório. Aí vai ser igual ao nome arquivo mais .rel, por exemplo. Aí você tem que relacionar aqui relatório com quem? Nome relatório, tá entendendo?
Então, aqui você pode gerar vários arquivos, né? Tanto arquivos de entrada, ou seja, professor, eu quero 2 arquivos de entrada, um que vai pegar os dados não sei da onde, de uma tabelinha, né? Então, você também pode fazer isso. Agora, vocês têm que relacionar essa questão aqui, de quando é entrada, de quando é saída. Por quê? Porque no próximo passo, pessoal, eu vou ter que dar 2 comandos para prepararem esses arquivos, ok? O primeiro comando é o comando reset, ok? Eu vou preparar o arquivo de entrada de dados para ele abrir e começar a ficar, pode vir que eu vou só fornecendo os dados, tá entendendo? Então, eu vou ter que colocar que esse reset vai ter que preparar o arquivo de entrada, ok? Ou seja, é como se você estivesse descarregando um caminhão, tá entendendo? Então, o caminhão chegou cheio de dados e você disse, ó, dá um reset nele. Aí, quando você dá reset, ele abre as portas e o cara começa a jogar caixa para você. Já o outro caso, que é o arquivo de saída de dados, já é o sentido contrário. Você chega com um caminhão seco, que vai ser o seu relatório, que vai ser a sua saída de dados, né? E você começa a jogar dados para ele. Então, note que são diferentes. Aí, neste caso, você vai ter que colocar um rewrite, ok? Preparar ele para receber informação. Entendeu, pessoal? Se você não entendeu, mande uma coisa que eu posso fazer um vídeo retirando todas essas dúvidas que vocês passarem para mim. Então, esse rewrite, ele prepara o arquivo para receber dados, né? Ó, então, eu fiz um exemplo aqui que é bastante interessante. O reset, ele prepara para você receber dados. Então, chega um caminhão cheio de carga e você fica lá atrás só recebendo a carga de dentro do caminhão. O caminhão é seu arquivo de entrada de dados. O rewrite é o contrário. Você tá com o caminhão vazio, você fica jogando carga para esse caminhão, tá entendendo? Ou seja, um reset prepara o caminhão a tirar a carga e o rewrite prepara o caminhão para receber dados, para receber as caixas, tá entendendo, pessoal? Então, pessoal, basicamente isso aqui está pronto, né? Ó, então eu já entrei, aqui tá bem simples, só tem 2 arquivos. Né? Então, eu poderia até ter feito com mais arquivos, mas depois, se vocês começarem a gostar dessas aulas, eu estou até todo arrepiado, né? Muito embora eu faz muito tempo que eu não programo em Pascal, mas se for do coisa, vamos continuar com ele, porque já tem gente programando em Python, beleza, fantástico, né? Mas o que eu quero é que vocês tenham essa motivação de trabalhar com programação, que é muito legal, pessoal. Quando você começa a programar, começa a fazer os seus programas, nem que seja besta, você começa melhorando, daqui a pouco você está fazendo programas para fazer orçamento, que eu sou muito interessado nisso aí, programa para fazer orçamento, né? Onde você coloca todos os dados do Sinap, você começa a fazer, né? Você já coloca os índices de que você precisa na construção de uma obra, desde a parte de transporte de tijolo, que muita gente esquece, então o pessoal só está preocupado com a área de metro quadrado de alvenaria, não, mas você tem que orçar o transporte. Então tem um transporte manual, tem um transporte com um carrinho de mão, com a padiola, tem um transporte aéreo, ou seja, você pega um tijolo e fica jogando para o andar de cima. Então tudo isso você tem que pagar. E muita gente esquece. Então você pode fazer um programa e se dá um trabalho de TCC fantástico, né? Então o pessoal de construção civil que gosta dessa área, procure um professor que eu possa até orientar na questão de programação, beleza? Então, ó, está aqui quase tudo preparado. Então vamos compilar para ver se está batendo, né? Ó, compilar. Opa, deu erro. Opa, ele perguntou assim, que diabo é essa entrada, que diabo é essa saída, pessoal? Pessoal, isso aqui são arquivos, tá entendendo? Ó, são arquivos, né? Que eles são muito grandes, então eu não posso colocar entrada e saída igual a o que a gente colocou em nome arquivo, e nome entrada e nome saída como sendo string. String é uma variável pequena, ela tem o quê? 10, 15 caracteres, não sei, né? Então vocês têm que identificar essas duas variáveis como forma de texto,
Porque ele vai receber muitos dados, né? Muito grande. Então você coloca aqui, ó, entrada e também saída na forma de quê? De texto, beleza? Então note que a coisa já vai começando a ficar mais profissa, né? Ó. Então beleza, a partir do momento que você identificar, ó, pessoal, essa entrada e essa saída é texto, olha a diferença, note que todos esses dois coisas são a mesma coisa, tudo são letras, mas aqui é muito pequeno essa variável, é 15 caracteres, não sei quantos são, mas é bem pouquinho. Esse aqui não é muito, então você tem que colocar na forma de texto, né? Ó, vamos compilar, beleza, não deu erro nenhum, beleza? Aí vamos só dar uma executada aqui, ó. Vamos lá, entre com o nome do arquivo. Vamos entrar com o nome do arquivo Pinico, né? Mesma coisa, ó. Pinico. Então ele vai, ó, deu um erro aqui, né? Ó, que erro é esse, pessoal? Você entrou com o nome Pinico, né? Ó, então você foi lá, ó, mandou preparar, ei Pinico. Muito embora que pinico só serve para entrar. Não, se bem que quando você vai limpar ele, sai também. Mas ele chegou ao pinico, se prepara aí, pai, vai entrar alguma coisa, vai sair alguma coisa daí, tá entendendo? E ele não encontrou, né, ó. Mas, vamos lá, vamos fechar isso aqui e vamos aqui, ó, novo, né, ó, novo. Tá vendo, ó? E esse novo, vamos salvar ele como sendo o quê, ó? Cuidado, vamos salvar e como sendo o quê? Não vai colocar ponto .py não, porque esse pinico tem que ser ponto .txt. Aí coloca, ó, pinico.txt, né, ó, pinico.txt. OK? Agora vou mandar salvar. Né, ó, então virou ó, aqui, ó, pinico.txt. Então fecho ele. Agora vamos executar, ó, beleza? Aí vamos colocar, ó, pinico, ok? Dou um enter, ó, o nome do arquivo de entrada é pinico. Então ele conseguiu identificar, tá vendo? Ó, foi lá pro final, não veio, né? Pronto, não teve problema nenhum, porque agora já tem esse arquivo pinico, né? Então esse erro é comum, não ligue muito para ele não, que beleza, ele não vai dar muito problema não. Então, pessoal, esse reset prepara esse arquivo de entrada de dados para mandar os dados para você, e esse rewrite prepara o arquivo de saída para receber os dados que você vai mandar, né? Aqui vai ter um errozinho, pessoal, porque toda vida que você abrir um arquivo, né, ó, para escrever, você vai ter que fechar ele lá no final. Então, aqui no final é para mim colocar o reset, ou minto, o close saída, fechando ele. Mas vamos deixar isso lá, porque a gente vai alimentar ele com muita coisa, vocês vão perceber o erro, né? E quando você coloca o close aqui no final, ele vai lá e resolve perfeito, sem problema nenhum. Ok? Então vamos lá. Então já está definido, né, o nome do arquivo, né? Eu já criei os arquivos TXT para ser arquivo de entrada e ponto sol de saída, e já relacionei ele com a entrada e saída. Então todos os comandos de entrada e de saída eu vou ter que colocar para onde você vai levar, beleza? Agora vamos começar, pessoal, a receber dados para o programa lá de vigas, né? Ó, então esse processo ele só serve para essa finalidade. Então é sempre bom eu coloco um chave, fecho, ó, porque essa chave, pessoal, quando você coloca, ela inativa tudo que está abaixo dela. Quando você fecha, aí ela volta, né? Ó, então é sempre bom vocês colocarem uma separação disso programa e depois escrever, ó, abertura de dados, a mesma coisa aqui. Eu vou colocar uma chave, fechar, né? Só para separar, né? Para ficar bem bonitinho, beleza? Aí aqui, pessoal, vamos começar com a entrada de dados. Então é interessante vocês criarem um outro subprograma, um outro processo somente para a entrada de dados. Aí você coloca aqui, ó, entrada dados, né? Ó,
Sempre utilize os nomes de forma que já identifica. Tem gente que coloca um não tem nada a ver e depois... Para que serve isso? Ah, não sei não. Já coloca, eu já sei aqui, ó, criando arquivo. Então, o nome do arquivo, ele serve para indicar que é um procedure que vai gerar o nome do arquivo, vai gerar o TXT, o sol, ou se você precisar de outras entradas, ou tudo que você quiser, tá entendendo? Vai ser gerado. E você já consegue identificar qual é a função daquele subprograma. Mesma coisa entrada de dados, ele vai começar a receber entrada de dados. Então, nessa região aqui, pessoal, eu vou escrever o procedure, né, ó, que vai gerar um outro, ó, procedure. Aí, ó, para ficar o mesmo nome, é interessante você fazer isso aqui. Vem aqui em Edit, copia, aí vem para cá, né, ó, e manda colar. Edit, manda colar. Aí pronto, ó, ficar com o mesmo, não vai ter problema de... Aí, ó, begin, como é um subprograma, eu tenho que começar esse programa e end, ok? Lembrando, pessoal, que é sempre ponto e vírgula. O único end que é ponto é o do final, que é esse aqui. Beleza? Então, vamos começar a receber os dados, beleza? Quando vocês olharem lá no fluxograma que a gente elaborou, então, o primeiro dado que eu quero é o número de nós, beleza? Número de nós. Então vamos entrar. Pessoal, tem programas, só dando enchendo um pouquinho tem programa que você entra com o arquivo de dados que você guardou, depois você tem que entrar com o nome do arquivo de saída de dados, né? E tem vezes que não bate e você fica procurando. Então, essa forma que você tem, porque você pode organizar os seus arquivos de acordo com construção, de acordo com o cliente. Então, se eu estou fazendo uma obra para seu Carlos, então vai ser seu Carlos. Então, ele vai gerar o arquivo seu Carlos, vai gerar um TXT e vai gerar um RE, se você quiser um relatório, um RLL, tá entendendo? Um ORS para orçamento. Então isso aqui é bem interessante essa forma, né? Então vamos lá, pessoal, vamos entrar com o número de nós. Então note que nosso primeiro dado, a forma mais tradicional que a gente utilizava, pessoal, era essa aqui, só para vocês lembrarem. Eu escrevo, ó, tá vendo? Ó, e depois vou dizer, ó, entre com o número de nós, ok? Aí 2 pontos, um pouquinho, né? Pronto, né? Beleza. Aí aqui você vai aqui, ó, read ln, né? Porque ele vai receber e vai pular a linha, já que eu não coloquei o ln aqui, né? Ó, e vocês irão entrar com a variável nn, que é o número de nós. Creio eu que foi a mesma que nós utilizamos lá no programa, né? Sempre usa mesmo, ok? Aí vamos aqui, ó, compilar, ó, compile, note que eu não identifiquei quem diabo é esse aí, compile. Opa, ele já percebeu, ó, que diabo é esse NN? Esse NN, pessoal, é o número de nós, né, ó, e a gente sabe que o número de nós, como ele vai participar de um loop, obrigatoriamente ele tem que ser inteiro, né? Então é só eu vir aqui, ó, e agora vou... Essa identificação, pessoal, essa identificação aqui é o que a gente chama de global, né? Em cada procedure desse, eu posso também fazer uma identificação, aí ela passa a ser local, ok? Então presta atenção, ó, vamos colocar não mais lá em cima, mas aqui, ó, aí vamos lá, ó, nn, integer, ok? Ou seja, inteiro. Ok? Quando você compila, vamos ver o que, é que vai dar. Ó. Opa, bateu, beleza, tá correto. Sendo que quando eu faço essa identificação local, pessoal, ou seja, não foi no programa principal que é aqui, mas aqui, esse NN ele só irá valer aqui. Quando você for utilizar no outro canto que não seja nesse processo, vai dar pau.
ok? Mas vamos deixar isso aqui. Eu gosto de fazer sempre assim, porque lá na frente a gente vai usar o NN e vocês vão perceber que vai dar pau. Ei, quem é esse NN? Mas eu já identifiquei ele, mas eu identifiquei no lugar errado, porque essa identificação ela é local, ela só vai servir para esse processo, beleza? Mas vamos, como é questão de educacional, né? Vamos deixar isso aqui para a gente lá na frente ver a meta que a gente fez. Beleza? Então, ó, vamos lá, ó. Isso aqui é a forma que a gente vinha trabalhando, né, pessoal? Lá vocês aprenderam em CC, mas note que se você for colocar aqui o número de nós de 100, isso é comum numa estrutura. Então você vai entrar com 100 dados. Imagine você entrando via teclado. Quando chega no dado 99, você erra, pum, aí já entra, pronto, não tem mais como voltar não. Por isso que eu querendo que vocês façam na forma com o banco de dados. Vocês vão ver como é muito vantajoso, né? Ó, então vamos lá, vamos compilar e ele deu OK. Aí agora vamos lá, ó, beleza? Aí vou entrar com o nome do arquivo, Pinico. Eu já coloquei Pinico porque aí eu já tenho, ele não vai dar problema, né? Se eu colocar outro nome, ele só não vai me chamar de arroz doce. Então, ó, entre com o número de nós. Aí você vai entrar com o número de nós. Vamos colocar aqui 10. Beleza? Ó, já está no aqui read, ok? E terminou o programa. Ou seja, não teve problema nenhum. Tá? Mas essa entrada ela é muito inconveniente. Ah, professor, mas aí já me diga como é que faz isso aqui, ó. Beleza. Essa agora vai ser de forma o seguinte. Você vai colocar a mesma coisa, ó, read, leia, né, ó, e vai lá e pega NN, sendo que você aqui, antes de colocar o NN, você vai ter que dizer aonde. E essa definição foi dada aqui, pessoal, ó, assim, entrada, nome entrada. Então você vai ter que ir lá no arquivo, né, ó, nome entrada. Então é esse TXT aqui, ó, tá vendo, ó? E você vai ser utilizado como sendo uma entrada de dados, tá vendo, ó? Então você é só colocar aqui, ó, entrada, ok? Beleza. Então vamos lá, ó, compile, beleza. Então note, pessoal, que eu estou definindo, ó, meu amigo, vá lá no arquivo de entrada e pega o número de nós que está lá, beleza? Então, qual foi o arquivo que a gente criou? Foi Pinico, né? O Pinico TXT. Vamos abrir o Pinico TXT, tá aqui, ó, Pinico TXT. E professor, não tem nada escrito não, beleza? Mas vamos colocar aqui, ó, 12. Então, o número de nó vai ser quanto? Vai ser 12. Ok? Então, vamos lá, ó. Vou fechar, aí ele vai pedir para salvar, ó, salvar sim. Ou seja, agora o número, o Pinico tem o número 12 lá salvo, tá vendo? Ó? Então vamos lá, ó. Beleza, eu fiz a entrada, PCB, mesma coisa, vamos fazer, escrever esse número 12 no arquivo de saída. Ah, professor, estou entendendo. Então eu vou mandar escrever, né, ó, LN, ou seja, ele vai escrever, vai pôr lá uma linha, sendo que agora vai ser lá na saída e ele vai imprimir quem? O NN, né, ó. Vamos colocar um formato desse NN, vamos colocar um formato de esses formatos, pessoal, é muito interessante. Vamos colocar de 6 caracteres. Né, ó. Então, esse número 12 vai ser escrito em 6 casas decimais. Então, como 12, ele só vai escrever nas duas últimas. Né, ó. Então, você tem 6 espaços. Isso aqui é muito importante, pessoal, para a questão de formatação. Na hora que você for organizar em tabela, alguma coisa desse tipo. Né. Com o tempo, vocês vão perceber o quanto é interessante. Né, ó. Vamos compilar, ver se a gente não errou alguma coisa. Compile. Beleza. Né, salvo, aí vamos lá, ó, nome do arquivo, Pinico, ok, aí, ó, o nome do arquivo é Pinico e já foi para o final, ó, beleza. Ah, professor, então, professor, vamos ver lá no arquivo de saída de dados? Vamos. Qual é a extensão do arquivo de saída de dados, pessoal?
é ponto sol. Então aqui só está aparecendo o ponto txt. Aí eu venho aqui e apago, ó, eu quero todos os pontos sol. Tá escrevendo sil. Ó, ponto sol. Ó o pinico sol aqui, pessoal. Tá vendo, ó? Ó. E professor, não escreveu nada não. Se lembra da questão do close? Ok? Você lembra da questão do close? Ou seja, ele pegou do pinico, o 12, mas não jogou no sol, que é porque nós não fechamos, pessoal. E vai acontecer isso. Vamos continuar sem escrever. Tá entendendo? Vamos fazer o seguinte, vamos escrever um bocado de coisa. Primeiro um cabeçalho bem bonito, antes de escrever o número de nós. Ok? Aí vou mandar escrever aqui para ficar bem, porque eu quero mais coisa para poder a gente verificar o que está acontecendo, né? Escreva lá na saída, né? Ó. Aí o que você quiser, vou colocar aqui, ó, em Universidade Federal, Universidade Federal de Roraima, ok? Então aqui vai ser escrito isso, Universidade Federal de Roraima. Aí vou mandar escrever aqui, ó, escreva, né, ó, sempre LN. Se eu quero, professor, eu não vou colocar o nome de saída, eu vou colocar Departamento de Engenharia Civil. Quero ver o que vai dar acontecer. Exatamente, ó, Departamento de Engenharia Civil. Pronto. Olha que interessante. Eu mandei escrever no cabeçalho essas duas coisas, Universidade Federal de Roraima, aí depois Departamento de Engenharia Civil. Perceba que no Departamento de Engenharia Civil eu não coloquei o termo saída, então ele não vai gravar isso no arquivo, ok? Então vamos lá, vamos compilar, ver se tem alguma coisa que eu errei, né? Então houve um erro aqui, escreva, coloquei LL, não, isso aqui é LN, né? Então coisa besta, né? E pronto, tanto faz maiúsculo com minúsculo, mas para ficar bem bonitinho vamos deletar, beleza? Compile, ó, ok, aí vamos lá, ó, mesma coisa. Qual é o arquivo que eu coloquei? Professor Pinico, esqueci, vamos colocar casa. Pessoal, não, casa tem um arquivo que eu já fiz nos testes aqui, mas vamos colocar bola. Não tem esse arquivo, né? Ó. Aí, ó, não encontrei esse infeliz. Então, essa geração aqui, para ele não foi... Então, beleza, vamos rodar agora com o Pinico. Entendido, pessoal? Espero que vocês tenham... A partir do momento que você vai fazendo, você já cria o arquivo, porque quando ele chega aqui, que vê que esse arquivo não existe, aí dá pau, né? Aí vamos colocar os arquivos que a gente já trabalha, que nós já tínhamos feito com ele, né? Que é o Pinico. Aí vamos lá, eu coloco o arquivo Pinico, ok? Ó o que foi que aconteceu, ó. Aquele departamento de engenharia civil que você não colocou saída, ele surgiu aqui. Tá entendendo? Mas ele já pegou o N, né? Mas vamos abrir esse arquivo, ó. O arquivo txt é esse aqui, que é o número de nós, que é 12. Ok? Mas o arquivo sol professor, não apareceu nada. Por quê, pessoal? Porque nós não fechamos ele no final. Então, é sempre bom vocês colocarem já no final, né, o fechamento desse arquivo de saída, ou seja, o close saída. Ok? Vamos lá colocar o close saída. Pronto? Agora sim, ele vai lá e fecha o arquivo de saída. Vamos lá, compile. Ok. Aí vamos lá, ó, né, ó. Aí o arquivo é Pinico. Pronto. Nós não ajeitamos lá a engenharia civil, então ele continua escrevendo fora do arquivo de saída, né, ó. E terminou o programa. Agora vamos abrir o arquivo de saída aqui, ó. Ó, Universidade Federal de Roraima. E o número 12, que é o número de nós, né? Ó, faltou identificar o número de nós, igual a 12, ok? Então, note que isso aqui, ele foi gerado aonde? Quando eu mandei, né, entrar o número de nós.
O certo seria, antes de eu mandar ele escrever o número de nós, né, ó, na saída aqui, eu deveria escrever o que? Eu vou colocar aqui, tá vendo? Ó, número, para ficar mais bonitinho, né? Ó, de nós. Ok? Aí pronto, fecho e depois ele escreve o NN. Fica mais bonitinho, né? E ao mesmo tempo vamos colocar aqui, ó, para escrever na saída lá o departamento. Vamos ver agora se vai estar tudo ok? Então note, pessoal, que o programa já sabe, através de um arquivo de entrada de dados, que eu sei o número de nós, né? Que o número de nós já está tudo ok com ele. Vamos lá, compilar para ver se tem algum erro. Não tem. Ó, né? Ó, entre com o arquivo pinico, ok? Pronto, o nome do arquivo de entrada é pinico, beleza? Pronto. Vamos ver agora os arquivos de saída. Sol, ó. Então, pessoal, note que ele ficou mais organizado. A Universidade Federal de Roraima, Departamento de Engenharia Civil, número de nós, 12. Evite colocar acento, pessoal, porque essa linguagem é muito antiga, então ele não aceita acento, porque é americano, né? Então, existe alguma... Hoje, eu acho que o Pascal hoje ele já tem uma... Como o C++, você consegue trabalhar com português tranquilo. Existe um comando lá que você pode colocar acento, alguma coisa, e ficou muito interessante, né? Então tá aqui, ó, começando a surgir o nosso pinico.sol, que são a solução dos nossos cálculos que vamos fazer em sala de aula. Ok, pessoal? Essa aula por hoje tá bom, né? Então dê uma olhada, melhore se alguém souber aonde é que eu aumento essas letras, eu vou refazer esses vídeos, pessoal, com as letras maiores, mas como a Camila falou que está bem, não está assim, está tendo dificuldade, mas não é tão assim. Então, se você colocar na tela completa, com a resolução boa, dá para ver muito bem e vocês conseguem visualizar legal, beleza? Então, vamos para a próxima aula, aonde nós vamos começar a entrar com as coordenadas, né? E vocês vão saber como identificar as coordenadas e assim por diante, né, pessoal? Então, se vocês estão gostando, dê sugestões para mim com relação às aulas. Professor, o senhor deveria fazer assim, assim, assado, porque faz muito tempo que eu não dou aula de programação. Antigamente fazia muito curso de programação, né? Mas hoje os alunos só querem saber de Java, então deixa mais. É interessante a gente... uma linguagem de programação é interessante, mas o mais importante é você ter lógica de programação, né? Então a lógica, assim, as linguagens são todas iguais, pessoal, todas iguais. O que você tem em Fortran, você tem em Pascal, você tem em Java, você tem em Python, você tem em R, você tem em Java 4, em Basic, Visual Basic, em Delphi, em tudo. A coisa é a mesma. O que você tem é com relação a questão de uma interface gráfica, mas tem software, pessoal, que ele não está preocupado com isso, não. Ele está mais preocupado com a questão dos cálculos robustos. Então, trabalhar com matriz monstruosa e velocidade de processamento. Então, para ele, a vantagem é essa, que são as linguagens científicas, né, que são bastante utilizadas na ciência. O pessoal fala muito de Python, de Java, mas essas linguagens não são muito utilizadas em ciência, não. Por quê? Porque o objetivo dela não é esse. O objetivo dela é o quê? É a interface, é o comercial, tá entendendo? Então, beleza, pessoal. Vamos para a próxima aula, ok? Deixa eu salvar isso aqui. Se não sei se salvei, vou fechar. Beleza? Vou sair e vamos para a próxima aula.